Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. No dia 12 de março de 2025, a Receita Federal fez o lançamento oficial sobre os detalhamentos da Declaração de Imposto de Renda para Pessoas Físicas do exercício de 2025 para o ano calendário de 2024. Estaremos, nesta oportunidade, trazendo para vocês os principais pontos do novo regulamento e também o cronograma completo relacionados à declaração de 2025. Então nos acompanhe até o final. Eu tenho a certeza que esse material irá lhe ajudar a tirar dúvidas em relação a quem deve ou não prestar a declaração do ajuste fiscal junto à Receita Federal. Sou José Mata Pietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Primeiramente, vamos ver as condições quanto à obrigatoriedade. Então a declaração seria do exercício de 2025 com referência ao ano calendário de 2024. Então, se caso for atendido qualquer um desses requisitos, a pessoa estará obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda de pessoas físicas para o exercício de 2025. Então, vamos aos requisitos. Rendimentos tributáveis anuais no valor de R$ 33.888. A obrigação se aplica para quem obteve recebimentos tributáveis acima deste valor, que daria, em média, um rendimento de R$ 2.824 mensais. Aqui pode envolver os proventos recebidos de aposentadoria, salários como empregado, aluguéis, ou seja, a soma de todos os rendimentos obtidos pelo contribuinte. Lembrando que a declaração é opcional para quem recebeu valores abaixo deste limite. Essa condição é interessante, pois em muitos casos a pessoa pode ter valores a restituir. Outra condição, receita bruta para a atividade rural. O limite é de R$ 169.440. Quem teve recebimentos na atividade rural superior a este valor, deve então fazer a declaração. Atualização de bens imóveis. O valor aqui é independente. Esse caso se aplica a quem fez a adesão à atualização de bens imóveis com redução de alíquotas no ganho de capital, conforme a Lei 14.973 de 2024. Aqui foi dado pelo governo uma condição de quem quisesse atualizar os seus bens imóveis com uma alíquota menor do que a usual aplicado sobre o ganho de capital. Então se torna obrigatória a declaração do imposto de renda para as pessoas que aderiram a essa condição. A declaração também é obrigatória para quem oferiu rendimentos no exterior. O valor é independente. Então deve declarar quem recebeu rendimentos no exterior de aplicações financeiras ou de lucros e dividendos, conforme a Lei nº 14.754 de 2023. Obrigatoriedade contra operações na Bolsa de Valores. O valor limite é de R$ 40 mil. Então a declaração se torna obrigatória para quem realizou operações na Bolsa de Valores ou teve ganhos líquidos sujeitos à tributação acima deste valor. Rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. O valor limite aqui é de R$ 200 mil. Então a declaração se torna obrigatória para quem obteve rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a este valor. Ganho de capital na venda de imóveis e utilizou a isenção. O valor aqui é independente. Então, quem obteve ganho de capital na venda de imóveis e utilizou a isenção ao comprar outro imóvel em até 180 dias, deve também efetuar a declaração. Em relação a bens e direitos, o limite aqui é de R$ 800 mil. Quem possuía, até 31 de dezembro de 2024, bens ou direitos acima deste valor, deve também prestar a declaração. Outro dado relacionado à obrigatoriedade. Passou a residir no país. Aqui há a independência de valor. Aqui a declaração se torna obrigatória para quem passou a ser residente no Brasil em 2024 e permaneceu nessa condição até o fim do ano. E por último, temos aqui a condição em relação aos bens no exterior. E também há uma independência de valor. Se aplica a obrigatoriedade para quem optou por declarar bens no exterior, possui trust fora do país ou deseja atualizar bens no exterior. Então basta atender qualquer um desses requisitos que a obrigatoriedade da apresentação da declaração será necessária. Vamos ver agora algumas situações relacionadas ao cronograma. Para o dia 3 de março de 2025, temos a publicação oficial da Instrução Normativa do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2025, que tem como número 2.255/2025. Para o mesmo dia 3 de março, temos a liberação para download
do programa gerador da declaração, o PGD e RPE. No dia 17 de março de 2025, se dá então início das transmissões, ou seja, da entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025, através do programa gerador da declaração. Para o dia 1º de 4 de 2025, se dá a condição para baixar a implantação da nova solução do meu imposto de renda, possibilitando o preenchimento e a entrega da declaração. Essa é uma novidade para este ano e consiste de um aplicativo que irá possibilitar o preenchimento e a entrega da declaração também pelo celular e tablet. Ainda em 1º de abril de 2025, será feita a liberação da declaração pré-preenchida. Essa é uma opção que permite que o contribuinte utilize para o preenchimento da declaração as informações já contidas no banco de dados da Receita Federal, o que diz respeito aos rendimentos, composição de seus bens, as movimentações financeiras, entre outros itens, ao qual a Receita tem acesso preliminar sobre o contribuinte. Então, cabe salientar que no dia 17 de março estará disponível apenas a declaração para preenchimento manual pelo contribuinte. E somente em 1º de abril será liberada a utilização dos dados na declaração pré-preenchida. Podemos dizer que, de certa forma, essa condição é um facilitador, pois o contribuinte poderá ter acesso às informações constantes no banco de dados da Receita Federal. E com isso ele pode fazer uma conferência e verificar se tem algum elemento que possa ter esquecido de avaliar, e também ele pode excluir algum item apresentado pela Receita que não condiz com a sua realidade. Então, feita a devida conferência e adequação, se pode fazer tranquilamente a transmissão da referida declaração. Lembrando que tanto para a declaração pré-preenchida, ou caso se opte em fazer o preenchimento da declaração passo a passo, existe a necessidade de que todos os eventos possam ser comprovados através das documentações adequadas. Uma outra data que é muito importante e que não pode ser esquecida é o dia 30 de maio de 2025. Seria o prazo final para as transmissões, ou seja, para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025. Então, cabe lembrar que se o contribuinte se enquadra em algumas das obrigatoriedades e não entregar a declaração, ou então extrapolar este prazo, ele estará sujeito a multas que poderá chegar a 20% do imposto devido. Preenchida a declaração, o contribuinte poderá se encontrar em duas condições: ter um saldo de imposto a pagar ou a receber. No caso de saldos a pagar, o prazo inicial para pagamento será o dia 30 de maio de 2025. Dependendo do valor, poderá ser parcelado em até 8 vezes. No caso de ter saldos a receber, ou seja, de restituição, o cronograma de recebimentos seria o seguinte: o primeiro lote seria no dia 30 de maio, o segundo lote no dia 30 de junho, o terceiro lote no dia 31 de julho, o quarto lote no dia 29 de agosto e o quinto e último lote no dia 30 de setembro de 2025. Lembrando que a prioridade de restituição se aplica primeiramente a pessoas acima dos 80 anos, em segundo seriam para as pessoas acima de 60 anos ou que tenham uma doença ou um tipo de deficiência grave, depois seriam os professores, depois pela ordem, os contribuintes que fizeram a declaração pré-preenchida e optaram o recebimento através do PIX, e daí em diante os demais contribuintes. Lembrando ainda que é dado ao contribuinte a condição de escolher qual o tipo de declaração que ele prefere entregar, se é do modelo simplificada ou completa. Então vamos ver alguns parâmetros para essas condições. Tanto a simplificada como a completa devem atender às condições de obrigatoriedade já vistas anteriormente, cuja uma delas é o total de rendimento anual de R$ 33.888. É dado um desconto que, no caso, seria atribuído à declaração simplificada, num valor limite de R$ 16.754,34. Isso implica que, no modelo de declaração simplificada, para o cálculo do imposto é aplicado um desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis, observado então o limite máximo de R$ 16.754,34. Já no tipo de declaração completa, não seria aplicado o desconto simplificado. As deduções do cálculo do imposto seriam então relacionadas às seguintes situações. Em relação aos dependentes, o valor seria de R$ 2.275,08, que seria o valor do desconto por dependente legal, conforme as regras da Receita Federal. Despesas com educação. O valor é de R$
R$ 561,60. Então, podem ser reduzidas as despesas com educação até este limite por pessoa, que podem ser incorporadas a despesas com educação própria e dos dependentes. Despesas médicas pode chegar até 100%. Então, aqui se aplica a despesa com tratamentos, cirurgias e exames, e é possível reduzir uma parte significativa desses gastos em até 100%, conforme regra da Receita Federal. Previdência privada, PGBL. O limite é de 12%, ou seja, pode ser reduzido o valor correspondente a até 12% do rendimento tributável, conforme regra da Receita Federal. E por último, os valores recebidos como doações, que também podem ser deduzidas da declaração completa, no limite de 6%. Nesse caso, pode ser deduzido o valor correspondente a até 6% do rendimento tributável, aqui também conforme regra da Receita Federal. Lembrando que para as deduções aplicadas à declaração completa, para cada situação, é importante ler os regulamentos atualizados que podem ser consultados no site da Receita Federal. Então, cabe ao contribuinte, após o preenchimento da sua declaração, optar pelo tipo de declaração simplificada ou completa, levando em conta qual seria a mais vantajosa para o seu caso. Em se tratando de saldo a pagar, aquela que resultar em um menor valor. E no caso de restituição, o contrário, aquela que irá lhe permitir um retorno maior de recursos. Nós temos aqui no canal outro material produzido na época da declaração de 2024, onde fizemos uma simulação comparativa entre uma declaração completa e simplificada. Embora os valores referenciados são daquela época, estarei deixando o link deste vídeo no final dessa apresentação. Pode ser interessante você assistir, caso queira entender melhor a aplicação das duas declarações. Pois bem, montamos aí este material visando dar condições para que você possa entender melhor todo o processo da declaração do imposto de renda da pessoa física, principalmente em relação à obrigatoriedade e também do cronograma aplicável para o ano de 2025. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado ou alguma outra condição relacionada ao imposto de renda da pessoa física, deixe aí seu comentário. Se você gostou dessa apresentação, já nos ajude com o seu like. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos materiais. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.